Vai começar o torneio mais charmoso do circuito de tênis mundial, o Grand Slam ATP de Wimbledon. Começa essa semana com dois brasileiros aí, um no masculino, um no feminino, João Fonseca e Beatriz Haddad Maia. Para muitos, o maior torneio de tênis do mundo. Eu falei aqui outro dia que para mim era Roland Garros, mas tá valendo. O Wimbledon também é um torneio super charmoso, super histórico. E no vídeo de hoje a gente vai trazer a história de Wimbledon, como é que funciona, chaveamento, quantos pontos vale. É aquele vídeo pré-torneio que você está acostumado. E se você nunca viu um vídeo pré-torneio nosso, é porque você não está inscrito no canal. Então se inscreva no canal, porque nesse canal a gente faz conteúdo sobre todos os torneios, sobre todos os jogos e passa todas as informações que você precisa para acompanhar o tênis e os brasileiros no tênis ao redor do planeta. Então vamos lá direto para a tela do meu computador para falarmos sobre esse grande torneio, o Wimbledon 2026, o legado e o futuro da grama sagrada. E eu estou aqui a caráter, porque o Wimbledon é o único torneio no mundo que tem que jogar de branco. E eu estou aqui de branco, roupa branca, para apresentar esse torneio para vocês, um evento que começou lá nos anos 1800, né? Em 1877 foi o primeiro torneio amador masculino, campeão Spencer Gore. Em 1884, entrada do feminino, e a campeã foi a Maud Watson, e também duplas masculinas pela primeira vez em 1884. A partir de 1930, começou aí o termo, né, Grand Slam. Olha só, são quase 100 anos aí de Grand Slam em Wimbledon, realmente espetacular. E a gente teve em 51 e 52 uma história muito legal, que foi a quebra, a gente colocou aí, quebra das barreiras raciais e religiosas. Olha que história linda que aconteceu, né? Anos 50 a gente sabe que havia muita questão de preconceito, né, em tudo que era a área. E em 1951, a Althea Gibson foi a primeira mulher negra a competir em Wimbledon, né? Já havia sido um homem, já tinha competido nos anos 20, mas nos anos 50 foi a primeira vez que uma mulher negra competiu, e havia muito racismo naquela época, né, muito preconceito, e ela inclusive competiu em 1951 e ganhou em 1957, sendo premiada pela Rainha Elizabeth II. Então ela recebeu o prêmio das mãos da rainha, que foi um grande marco aí nos anos 50. E em 1952, a Angela Buxton, que era britânica, mas ela era judia também, né? Então ela chegou a se inscrever, ter a sua inscrição devolvida, não foi aceita, e depois de muita luta ela conseguiu jogar e também quebrou essa barreira religiosa também que havia muito na época. Em 1956, né, havia ainda muitos problemas nessa questão. A Gibson estava sempre sozinha, né, e um dos seus técnicos, o seu técnico na época, deu a ideia dela se juntar com a Buxton, né, as duas ali que quebraram essas barreiras aí e formaram uma parceria super vitoriosa, vencedora do Aberto da França de Wimbledon. Então, sensacional a história. A partir de 1950, realmente o Wimbledon se tornou um torneio de fato mundial. E em 1968, o início da era aberta, né, que foi aí a permissão para tenistas profissionais. Então essa é a história da grama sagrada britânica. Regra de ouro, como eu falei, né? Você pode ter 1 centímetro de diâmetro de alguns detalhes coloridos, o resto é só roupa branca. Então você vai ver ali todos os tenistas jogando de branco. É um negócio muito... É chique, né? É chique, é um glamour e tudo mais. E a gente tem uma infraestrutura muito legal, teto retrátil. A gente sabe na Inglaterra, falamos em Eastbourne, né, que a gente fez o pré-torneio, mas infelizmente o João não jogou. E a gente falou, né, que acontece muito na Inglaterra aquelas chuvas durante o dia, né, chove e na grama, chover um pouquinho tem que parar. O Wimbledon tem teto retrátil, isso ajuda. E tem a tecnologia do Hawk-Eye, que é a revisão de linha lá, que é a revisão, o juiz automático, né. E em 2007, desde 2007... paridade financeira, premiação igual para masculino e feminino, são 128 jogadores por chave, com 32 cabeças de chave, campeão levando 2.000 pontos, finalista 1.300 pontos, semifinalista 800 pontos, quartas de final 400 pontos. O Wimbledon, que assim como os outros Grand Slam, é disputado em melhor de 5 sets no masculino, no feminino melhor de 3 sets, então é aquele torneio mágico. A gente, né, quem tá lembrado aí do ano passado, aquela batalha do João Fonseca contra o Jarry, né, que infelizmente ele acabou perdendo, mas foi uma grande batalha, então os jogos são sensacionais. O Wimbledon tem o maior jogo, o jogo mais longo da história do tênis, né, se você não conhece esse jogo, dá uma pesquisada aí,
É o jogo do Isner, né, que ele venceu ali após 3 dias, né, de jogo, espetacular, na época que a regra não permitia que você ganhasse um jogo sem abrir 2 games de diferença no quinto set. Então os jogadores foram 70-68 em games no último set. Então tem todas essas características e a partir de 2022, o fim do dia de descanso, né? Lá tinha uma regra que domingo não podia haver jogos, então tem tudo uma coisa de tradição. Hoje já não tem mais isso. Os campeões de Wimbledon, né, na era aberta. Maior campeão, Roger Federer, 8 títulos. Novak Djokovic, 7 títulos. Então o Djokovic buscando aí, vai jogar o Djokovic e vai ser um dos favoritos, inclusive. Vai jogar e buscando igualar o Roger Federer em número de títulos. Pete Sampras também 7 títulos. Bjorn Borg 5 títulos. Atual campeão, Jannik Sinner, que vai defender o seu título. Esse ano tem apenas um título. No feminino, Martina Navratilova, 9 títulos, é a maior vencedor. Serena Williams, Steph Graf, 2 lendas também do tênis com 7 títulos, e a atual campeã Iga Swiatek, que venceu em 2025. E em Wimbledon a gente não pode, né, falar de Wimbledon e não falar de Maria Esther Bueno, né? A brasileira que fez história na grama sagrada de Wimbledon. São 10 títulos de Wimbledon para o Brasil, e a Maria Esther Bueno tem 3 títulos em simples, 59, 60 e 64, e penta campeã em dupla, a única mulher latino-americana a conquistar o torneio de simples. Quando eu comecei a acompanhar tênis, pra mim o torneio de Wimbledon era sempre um torneio para ver os outros jogar. Os brasileiros não costumavam ir bem, né? Porque tinha a questão do saibro, tinha a questão de muita diferença também. Hoje as quadras elas são mais próximas em termos de velocidade, né? Nos anos 90 ali, por exemplo, a quadra de grama, o cara que não sabia fazer saque e voleio, ele não conseguia jogar na quadra de grama. Hoje já o jogo já é mais disputado, já é um pouquinho mais lento, apesar de ainda ser um jogo rápido. Então isso fez com que tenistas que se destacavam no saibro também consigam jogar na grama, né? Mas na época que eu comecei a acompanhar tênis isso não tinha, então era realmente um fato enorme o brasileiro que conquistasse 1, 2 vitórias ali em Wimbledon. A gente tem o Marcelo Melo, né, campeão de duplas em 2017, Orlando Luz e Zorman, campeões juvenis em 2014, e para esse ano a esperança fica em João Fonseca, que entra como cabeça de chave, primeira vez dele como cabeça de chave, aos 19 anos, número 30 da ATP, vai fazer uma primeira rodada, na minha opinião, bem acessível. A gente vai fazer o vídeo pré-jogo dessa primeira rodada, que é o João contra o Roberto Bautista Agut. Vídeo vai ao ar no domingo, às 9 horas da manhã. Então já deixa anotado aí, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações, que domingo, né, se você está vendo esse vídeo no sábado é amanhã, se você está vendo o vídeo no domingo, provavelmente o vídeo já está no ar. Domingo às 9 da manhã, pré-jogo completo entre João Fonseca e Roberto Bautista Agut, com todos os detalhes, o que o João precisa fazer para vencer, é aquele vídeo completinho, e a gente vai soltar aqui no canal. Além do João, temos a Beatriz Haddad Maia, né, que aliás fizemos um vídeo sobre a Bia muito especial. Se você também não viu, vou deixar um cardzinho aqui agora, veja esse vídeo da Bia que vale super a pena, a gente contou um pouco da história dela. E a gente teve outros brasileiros no quali, né, João Lucas Reis, Gustavo Eide, Pedro Boscardin Dias e Felipe Meligeni Alves, todos eliminados. O Gustavo Eide ainda ganhou a primeira rodada, mas acabou perdendo na segunda rodada, então teremos somente João Fonseca e Bia na chave principal. Então estamos falando aí de quase 150 anos, né, de tradição e mesmo assim muita inovação. O Wimbledon, que gosta muito da tecnologia, esse ano vai ter aí a questão dos desafios, a gente vai falar também, e o Wimbledon que trabalha muito a questão da premiação, né, sempre, todo ano a premiação aumenta cada vez mais com foco, eu vou até sair aqui do cantinho, ó, com foco no qualificatório. Hoje, o cara que passa pelo quali, ele praticamente garante o ano dele, né? A gente tem tenistas aí 150 do ranking, 200 do ranking, que não tem muitas oportunidades de disputar grandes torneios, e nos torneios de Grand Slam, essa galera que consegue passar pelo quali, financeiramente é muito bom, né? O Wimbledon trabalha bastante também essa questão de monetizar a base do tênis, né? Porque os caras que estão lá no topo, já tá todo mundo rico, mas o complicado é quem tá ali entre o ranking 100, 200, 200 e pouco, então também acaba sendo uma grande oportunidade para essa galera aí fazer uma graninha para sustentar o trabalho aí ao longo do ano, com certeza. E o que eu tava falando da inovação é que agora a gente vai ter o vídeo review, né? Vídeo review em 2026, que vai ser a primeira vez na história de Wimbledon. Os jogadores eles vão poder desafiar decisões do árbitro de cadeira em partidas de simples. Isso vai ter na quadra central, quadra 1 e outras 4 quadras. Então,
Teve, por exemplo, a gente vê muitas vezes que o juiz, quando ele dá aquele nor-up, né, quando a bola quica 2 vezes antes do jogador bater, então a gente tem algumas coisas ali que o jogador pode fazer para desafiar a decisão e talvez mudar aí um ponto. Então, mais uma das inovações aí de Wimbledon. Para 2026, temos Jannik Sinner como o atual campeão número 1 do mundo, né, um nível realmente de tênis altíssimo, né, apesar que em Roland Garros ele teve ali uma queda física, mas na grama isso não raramente acontece, né? Porque primeiro que não é tão calor e segundo que o jogo é muito mais tranquilo de ser jogado do que um jogo no saibro. A gente tem o Novak Djokovic, tem outros nomes importantes também, né? O próprio Jack Draper voltando de lesão, fez um torneio na grama agora, acho que foi Eastbourne que ele jogou, foi muito bem, né? Chegou até a semifinal, então é um cara também que pode performar muito bem. A gente tem o Fritz, que sempre vai bem na grama. Então a gente tem outros bons nomes aí para jogar esse torneio. Aliás, pelo que eu me lembro, é Fritz e Draper a primeira rodada, então um grande jogo de primeira rodada. E Carlos Alcaraz, infelizmente, mais um torneio de fora aí, por causa da lesão no punho direito, que ele teve lá em maio, né, e acabou confirmando aí já fora de Roland Garros, fora de Wimbledon. Uma pena, a gente deseja aí sucesso pro Carlitos retornar o mais rápido possível. E a gente vai ter um grande atrativo esse ano, que é o retorno de Serena Williams aos 44 anos. Após 4 temporadas afastada, ela vai jogar duplas ao lado de ninguém menos que Venus Williams, a sua irmã. Então retorna ao palco onde conquistou o ouro olímpico de 2012. Esse tá imperdível, hein? Ver as irmãs Williams mais uma vez, para quem não teve a oportunidade de ver ao longo da carreira delas, vale muito a pena também. O Wimbledon, a quadra onde lendas são feitas e histórias eternas são escritas na grama. Eu estou muito ansioso para esse torneio e estou esperançoso sim, né? Apesar da gente ter tido algumas decepções com o João, tava todo mundo esperando que o João jogasse na semana passada, ele deu aquela poupadinha para chegar forte em Wimbledon. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande campanha e a chave não está ruim não, tá? A chave não está ruim, a chave está acessível para ele chegar pelo menos ali numas oitavas, numas quartas de final, então pegar ritmo ao longo da competição. Eu já fiz a minha fezinha que o João vai ganhar essa bagaça aí e quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Aliás, respondemos todos os comentários. Deixe seu like, deixe seu hype, uma grande semana para todos. Em plena Copa do Mundo estamos aqui falando de tênis e é isso aí. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.